Bom dia, minhas irmãs queridas. Estamos aqui para mais uma videoaula, né, dessa revista maravilhosa que temos estudado, da Convenção Batista Fluminense, né, Palavra e Vida. E nós estamos numa revista nova. Hoje vamos para a lição número 4, que vai falar da fé e as palavras, né? Então, o nosso estudo de hoje tem como texto base Tiago, no capítulo 3, os 12 primeiros versos que eu vou ler para as irmãs, né? Aqui o Tiago vai falar sobre o tropeço da palavra. Então, acompanhem, peguem as Bíblias aí de vocês e vamos acompanhar direitinho. Tiago diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muito bem, vamos orar a Deus pedindo então a sabedoria do Espírito Santo, né, para que a gente possa estar aprendendo esse assunto que é muito importante no nosso dia a dia. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Venha agora entregar esta aula que será ministrada, Pai. Eu peço a tua unção, Senhor, a tua sabedoria, para que eu possa ser apenas um meio para que tu mesmo esteja a falar, Senhor, através de mim, a ministrar essa aula, esse assunto tão maravilhoso e tão importante para todos nós. Ó meu Pai, eu te peço que tu abençoes a cada ouvinte desta aula. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora vamos conhecer o alvo da lição, que é aonde nós queremos chegar com a lição como um todo. Então, ao final do estudo, né, nós deveremos o quê? Mostrar que a língua, ela tem
ela tem poderes de amaldiçoar e bendizer a vida de pessoas. Então, agora conhecer os propósitos da lição, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo da lição, nós deveremos entender que devemos fazer o bom uso da língua, né? Bendizendo a Deus e a nosso próximo, feito à imagem e semelhança de Deus. Agora vamos conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final também do estudo, deveremos desejar que a nossa língua seja o quê? Fonte de bênção sempre para aqueles que nos ouvem. E agora, o propósito finalmente em relação ao agir. Então, depois de ter aprendido o assunto, o que eu deverei fazer? Ao final, eu deverei glorificar a Deus, nos tornando, né, seus verdadeiros adoradores e fontes de vida para o nosso próximo, fazendo sempre o bom uso da nossa língua, como convém a todo cristão. Então, meus irmãos, é isso aí. Conhecidos agora os propósitos, né? Nós vamos estudar, né? Vamos ver os efeitos que as palavras, né, que nós pronunciamos podem exercer nas relações humanas. E Tiago bem nos alertou sobre isso, né? Por quê? Porque ele menciona, o apóstolo Tiago, menciona o termo língua e cita os estragos os quais a língua pode causar. Não é isso? Muito bem. Aí a gente já entende que, embora, né, ela não seja o maior órgão do nosso corpo humano, ela pode ser, quer dizer, a língua, né, pode ser, se tornar o mais perigoso de todos, né? Não é verdade? E até ser letal. Até ser letal, né? Bastando para isso, né? Como é que eu poderia se encontrar descontrolada, né? Cheia de falsidade, né? Falsidades, falando maliciosamente, sendo usada com esse intuito, né? E com isso vai matar sonhos, vai destruir, né? Amizades, pode destruir, né? Amizades verdadeiras, relacionamentos em geral, famílias e por aí vai. Reputação das pessoas, né? Então, isso aí tudo nós vamos aprender com Tiago, né? Como usar a nossa língua para o bem, para o quê? Glorificar a Deus. Então, o apóstolo também ele vai nos ensinar sobre a língua e dizer, né, que ela pode ser usada tanto para o mal, como eu já falei, como para o bem. E o interessante é que Tiago compara a língua com 7 figuras. Nós vamos ver. A primeira, o freio ou cabresto, né? Ele vai usar essa figura, ele vai usar a figura do leme, ele vai usar a figura do fogo, do animal venenoso, peçonhento, ele também vai usar a figura da fonte boa, da fonte de águas potáveis boas, da fonte ruim, né, de águas amargosas. Vai usar também, finalmente, a figura da figueira ou videira, né? Ou seja, de uma árvore frutífera. Então, Tiago lança-se dessas 7 figuras. E o interessante é que essas 7 ilustrações que eu acabei de falar, elas podem ser quê? Agrupadas em 3 categorias, tá? Que são significativas, né? As quais revelam, né, 3 poderes da língua,
Que poderes são esses? Eu já vou adiantar. O primeiro poder é o poder de dirigir. Então, a língua ela pode dirigir, né? E o segundo poder é de destruir. E, finalmente, Tiago vai dizer que a língua também pode ser o quê? Fonte de bênção. E é isso que nós vamos ver agora com o nosso estudo, né? Nós vamos agora à introdução do assunto. Conforme eu disse, é um assunto maravilhoso, né? Porque quem não peca? Todos nós pecamos, né? Então, vamos aprender com Tiago como fazer para evitar esse tipo de pecado, ok? Bom, então, como eu falei, são usadas a princípio as figuras de freio ou cabresto, né? Que é colocado na boca do cavalo. E também é usada a figura do leme, né? Que está no navio, ok? Então, nós vamos ver que ambas figuras, né? Que eu falei, o freio e o leme, são pequenos quando comparado ao que comandam. Não é verdade? Ou seja, o cabresto, ou freio, como que preferirem, é pequeno quando comparado com o animal, com o cavalo, né? É que eles colocam na boca do animal. E o leme, então, nem se fala, né? Quando comparado à envergadura de um grande navio. Tudo bem? E Tiago, ele dá a entender, né, na sua carta, que muitos queriam ser o quê? Líderes espirituais. Se vocês virem lá, eu li para vocês, queriam ser o quê? Líderes espirituais, comandando, liderando, né, dirigindo ou ensinando na congregação. E por que que nós sabemos disso? Por que que nós concluímos isso? Porque a gente vê Tiago os advertir, não é? Então ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Está no verso 1. Vocês devem estar com a Bíblia de vocês aberta, confiram, né? Se não está isso dito por Tiago. Lembrando, então, Tiago lembra a eles, né? Lembrando a eles da extrema responsabilidade e da prestação de contas, né? Que esse ministério envolve. Não é verdade? Afinal, os que ensinam a palavra serão julgados com maior rigor, com maior severidade, com maior rigidez, né? Então, no verso seguinte, né, já no verso 2, ele é enfatizado por Tiago que não apenas os líderes, mas todo o cristão tropeça de muitas maneiras. Podem ler aí na palavra de Deus, né? Tropeçam de muitas maneiras, mas o pecado do mau uso da língua parece ocupar o topo da lista dos pecados. Então, Tiago se preocupa, né, em os advertir. Ou seja, palavras impensadas podem destruir vidas, conforme eu falei. Uma calúnia, né? Uma calúnia que é levantada contra alguém, uma mentira, não é? Pode dar início a uma briga, por exemplo, né? A separar amigos, acabar com casamentos até, né? Com casamento, dentre outras consequências que podem acontecer. É isso? E nós vimos como um pequeno freio, Tiago lembrou muito bem, como um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um grande cavalo. Apenas com um pequeno freio e um pequeno leme, né,
permite que o timoneiro, né, aquele que vai conduzir, o comandante, controle um navio enorme. Vejam bem, ambos, isso que é interessante vocês observarem, ambos os casos lidam, né, com forças contrárias, não é? O freio, por exemplo, do cavalo, ele deve superar o quê? A natureza selvagem, né, do cavalo, não é isso? E o leme deve também trabalha com forças contrárias, porque ele vai contra os ventos, por exemplo, atuantes, né? As ondas, né, que são levantadas no oceano, no mar aberto, correntes, né, que tentam tirar o navio do rumo. E o leme está ali combatendo tudo isso. Muito bem, analogamente, né, a língua humana também deve, né, resistir às forças contrárias. E aí eu pergunto, que forças seriam essas? Hein? Que a língua também deve resistir a essas forças contrárias. Que forças são essas? A velha natureza do homem, né? A qual natureza deseja, né, nos controlar, não é? Ela nos deseja controlar o tempo todo e nos fazer, isso que é pior, e nos fazer pecar. Então, nós temos que tomar cuidado, nos alimentar com a palavra de Deus, né? Com a meditação constante, a palavra, com a oração, porque senão a velha natureza vai falar mais alto, sim. Mas nós que somos cristãos não vamos deixar isso acontecer. Então, vejam, tanto o freio do animal, né? Do cavalo, né? Quanto o leme, eles precisam ser controlados por uma mão forte. Eu agora separei aqui para ler Josué, capítulo 4, porque eu achei uma analogia aqui na palavra de Deus. Josué, capítulo 4, verso 24. Abram a Bíblia de vocês. Josué 4, 24. Abriram? Lá vai estar assim, respeitando as diversas traduções, né? Diferentes traduções. Porque todos os povos da terra, né? Não, perdão, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. Vejam bem, para que temais ao Senhor, nosso Deus, né, todos os dias. Então, viram? Como é interessante, eu achei por acaso, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, a mão forte do Senhor. Então, voltando ao que eu estava falando, tanto o freio quanto o leme precisam ser controlados por uma mão forte. Por exemplo, no caso do freio, né? Mão forte, principalmente para domesticar um cavalo, por exemplo, selvagem, né? Rebelde, né? E também para manobrar, como eu falei, em navio. Por exemplo, em águas de furacão. Vocês sabem, né? Devem saber que quando um grande navio passa por águas, né, de furacão, existe ali manobras a serem feitas, né, para se evitar cair no semicírculo mais perigoso de ventos impetuosos, né, que dificilmente o navio sairia, né, do quadrante mais perigoso. Então precisa ali de uma mão muito forte para se ter táticas evasivas de sair de águas de furacão. Em situações de tempestades também, em alto mar, né? E no caso da nossa língua, além do nosso esforço,
além do nosso esforço próprio, né, na determinação de não pecar, isso tem que ficar bem dito, nós podemos contar, né, com a ajuda do Espírito Santo. Não é verdade? Que habita em nós, pedindo, né, a Ele que seja o timoneiro ou aquele que irá segurar junto conosco as rédeas no nosso falar. Porque sozinhos nós não vamos conseguir, segundo Tiago. Nós precisamos da ajuda de Deus e devemos pedir a Deus essa ajuda. Vou ler para vocês alguns versículos também sobre a língua, sobre o poder da língua. Olha, o primeiro está em Provérbios 18, 21. Também separei para a gente agilizar. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito bem. Agora vamos ver Salmos, né? Salmos 141, verso 3. Salmos 141, verso 3. Está aqui. Diz assim: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Vou repetir. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E, finalmente, Mateus. Vocês verem, né, como é difícil. Temos que pedir a Deus ajuda. Põe, ó Senhor, uma guarda na porta dos meus lábios. Agora, Mateus capítulo 12, verso 34. Vou ler também. Acompanhe aí. Acharam? Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vejam a importância de nós termos um coração puro, não é? Onde nós devemos guardar a palavra de Deus? Diz a própria palavra que é no nosso coração, não é? E daí nós não vamos ter um coração mau, né? Então, dando aqui continuidade, né? Esses versículos, de uma forma geral, estão dizendo, né? O que eles estão dizendo? Que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, né? Que seja usada para abençoar vidas, oh aleluia, e não destruí-las, né? Porque vocês já viram que pode sim, uma calúnia levantada contra alguém, uma mentira, né? Um falso testemunho, isso pode gerar consequências gravíssimas na vida, né? De uma família, de uma pessoa. Bom, a língua, além de ter o poder de dirigir, lembrando que muitos queriam, né, ter essa função de ensinar na congregação, dirigir o estudo, e Tiago alertou da responsabilidade enorme, né? Que tem o pastor, que tem um professor, aquele que vai ensinar a palavra. Será julgado com maior rigor. Agora vamos ver que a língua também tem outro poder. Eu já falei lá no início, que é o poder de destruir, né? E aí, ele usa também duas figuras, Tiago, né, que eu quero dizer, usa duas figuras para mostrar esse poder, né? Quais figuras que ele usou? Ele usa a figura de um pequeno fogo, né? E usa de um animal venenoso, um animal peçonhento, e aí nós lemos sobre isso, né? Bom, sabemos
Isso a gente sabe, né, cultura geral nossa, de vivência, né, dessa vida. Sabemos que às vezes basta uma faísca, uma centelha, uma fagulha para provocar um grande incêndio. Não é verdade? O sentido aqui é qual? Trazendo para o que nós estamos estudando. É de uma fala injuriosa de alguém, né, que calunia, né, que calunia uma pessoa, prejudicando ou mesmo, como eu disse, destruindo a sua reputação diante dos homens, das pessoas, da família, que seja, podendo gerar a morte dessa pessoa. Às vezes a pessoa dá até cabo da sua própria vida mediante uma calúnia tão grande, uma situação que ele se vê, eh, sem saber como sair, como explicar. É muito triste. Uma palavra, né, maldita, mal mal pensada, aí até o autor da lição diz: "Uma palavra maldita", esse mal aqui no lugar de advérbio, né, de modo, pode se tornar maldita, né, pois tal como uma flecha, né, que uma vez lançada não volta mais, é assim é a palavra, que foi dita impensadamente, né, com má intenção, intenção mesmo de ferir, de destruir. Então nós temos que tomar cuidado. E o autor, eu gostei, porque ele até se utiliza de um ditado que é muito conhecido nosso: "Há 3 coisas que jamais voltam". Primeiro, a flecha lançada, ele diz, a palavra dita e a oportunidade perdida. Uma vez lançada, uma vez que acontece, não tem volta, né. Bom, eu vou recomendar para vocês, é um para casa, é um deverzinho depois da aula. Eu vou recomendar que vocês leiam o Provérbios, capítulo 26, dos versos 20 a 28, tá. Depois, quando acabar aí a videoaula, vocês podem ver o que eu estou pedindo a vocês, recomendando a vocês para lerem Provérbios 26, do 20 ao 28, combinado? Ok. Bem, a língua, ela também foi comparada por Tiago, né, nesse intuito de destruir, como um animal venenoso, né. E daí, um animal peçonhento, a gente já lembra logo da cobra, né. Eu tenho horror. Bom, assim como os animais venenosos, né, há línguas venenosas também, né, que agem de que maneira? De maneira oculta, né, e matam lentamente, matam causando estragos irreversíveis, muitas vezes, na vida das pessoas, no âmbito social, no âmbito familiar mesmo, no trabalho, né, na igreja, e aí por aí vai, né. Os animais, vocês já repararam que os animais, todos os animais, eles podem ser domados pela língua do homem? Hum? E até o fogo, né, o fogo também pode ser controlado, mas o homem não consegue domar a língua, né, se não tiver, claro, a ajuda de Deus nesse sentido, ele não consegue. Bom, finalmente vamos a falar do terceiro poder que a língua exerce, né, esse eu gosto. É o poder de dizer que a língua pode e deve ser fonte de bênção, né. Aí já está no Tiago, na carta de Tiago, capítulo 3, do 9 ao 12, o finalzinho, né. Aí
o apóstolo, né, ele apresenta mais duas figuras. Na realidade são três, né, porque ele vai falar da fonte de águas, e ele vai citar duas fontes, da água boa, doce, da água salgada ou ruim, enfim, e uma árvore frutífera, figueira, videira, que seja. Então, uma fonte, vamos para a fonte de água, né? Eu disse que a língua ela pode ser uma fonte de bênção, e nós vamos ver como. Uma fonte, ela não pode, dito por Tiago, lembrado por Tiago, porque nós sabemos disso, uma fonte, né? Ela não pode, ao mesmo tempo, produzir, por exemplo, água potável boa para se tomar e água poluída, água suja. Não é verdade? Ela não pode, de uma mesma fonte, produzir dois tipos diferentes de água. Da mesma forma, uma figueira não pode produzir figos, né? Uma figueira não pode produzir figos e azeitonas ao mesmo tempo. Se for uma videira, haverá de produzir uvas e não figos. E Tiago fala isso na carta dele, óbvio. Ele lembra que, da mesma forma, nós não podemos bendizer a Deus, o nosso Pai, o nosso Deus, e logo depois amaldiçoar ao nosso irmão, ao nosso próximo, feito à imagem e semelhança de Deus. Feito à imagem de Deus. Então, nós não podemos, né, glorificar, bendizer a Deus e aí, em seguida, amaldiçoar o nosso irmão, o nosso próximo, né, feito à imagem de Deus. Isso é muito grave, muito sério, porque ele diz, não convém que seja assim. E para que isso não aconteça, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, nós precisamos orar. Sempre, né? A todo instante, e meditar na palavra de Deus, porque é só na palavra que nós vamos aprender, né? A vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, o que não agrada, né? E nós temos que fazer isso todos os dias, para que o nosso coração se encha da palavra de Deus, dessa maravilha, né? Que vai nos ensinar, né? A forma como devemos viver que agrada o nosso Deus, né? E aí, fazendo isso, nós seremos o quê? Fontes de vida, fontes de bênçãos para aqueles que nos ouvem. E seremos para Deus o quê? Verdadeiros adoradores, aleluia, louvando, né? Em todo o tempo e sendo bênçãos em suas mãos, porque Ele vai o quê? Nos usar. Vai usar a nossa vida, a nossa própria vida, né? E através das nossas vidas também para alcançar outras vidas, vidas de outros que ainda não têm essa esperança que nós temos de vida eterna. Então, ele vai, primeiramente, querer nos abençoar. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, cumprindo a lei de Deus, aquilo que Ele nos ensinou, deixou para nós fazermos. E reconhecendo que sozinhos nós não somos nada, precisamos mesmo, né? Principalmente agora, nessa aula, vai nos mostrar esse assunto, que nós necessitamos da ajuda dele para para o bom uso da nossa língua. Vamos à conclusão dessa aula maravilhosa? Eu gostei tanto da conclusão do autor da lição, e vou aproveitar bem essa conclusão. O autor já inicia perguntando: você já foi vítima de fofoca? Hein? Ele pergunta isso, ele também faz uma segunda pergunta
que é para a gente pensar. Você já fez fofoca? Né? Naturalmente, o velho homem, né? Ele faz a pergunta. Primeiro, você foi vítima de fofoca? Tudo bem. Agora, se você já fez fofoca, então ele se refere à velha natureza, né? Do homem. Será que depois de conhecer a Cristo? É difícil, hein? Imaginar que um cristão vai fazer fofoca, mas enfim. Pense sobre os efeitos de umas palavrinhas soltas, inocentes, né? Ditas sem querer, né? Ditas assim por acaso. E ele lembra de um ditado popular que afirma o seguinte: eu vou ler para vocês. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. E pessoas medíocres falam de outras pessoas. Vamos ter cuidado com nossas palavras, com aquilo que nós falamos. E assim ele deixa para nossa reflexão o seguinte. Ele pergunta: você costuma participar das rodinhas, né, de conversas, as quais falam acerca da vida alheia? Ele também pergunta isso. Entende que a palavra de Deus é contrária a essa prática? Então, vamos tomar cuidado, né? A gente não pode nem ficar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, nem nas rodas daquele que falam mal dos outros, né? Da vida alheia. Aí ele fala assim: se você der a desculpa, presta atenção, de que não fala, mas se empresta o seu ouvido, sabia que é cúmplice da fofoca? Você não faz da fofoca, mas você ouve, você empresta o seu ouvido para ouvir alguém falar de alguém. Então, você acaba sendo cúmplice só. Por quê? Porque só existe o falador da vida alheia, porque tem gente, né, que com ouvidos abertos para ouvir, né? Use seus lábios para louvar a Deus, para glorificar o seu santo nome, né? Para espalhar o evangelho das boas novas e abençoar as pessoas, abençoar vidas, tá? Não jogue palavras ao vento. Pense antes de falar. Tem pessoas que falam primeiro e pensam depois, e aí se arrependem. E lembrem-se, a palavra é igual a flecha lançada. Uma vez dita, não volta mais. Ok? Espero que tenham gostado desse nosso estudo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, a próxima videoaula. Um beijo para vocês. Até lá.